Fala, gente boa. Nossa aula de filosofia, lembra que a gente... de sociologia. Lembra que a gente está conversando sobre os processos de socialização, né? A gente viu o conceito de sociedade, o conceito de socialização, e a gente viu que o Brasil tem se desenvolvido nesses últimos tempos, tem amadurecido. A gente veio nessa história, né, falando dos processos de socialização e de que como que a mídia e as redes sociais, sobretudo, levaram a gente como país a um processo de amadurecimento da socialização. E a gente viu então desse levante que tem das várias instituições de representatividade dentro do Estado. A gente fala, né, por exemplo, você tem vários movimentos de minorias dentro do próprio Estado que representam grupos específicos das suas vontades. Imagine então que a gente tem, por exemplo, dentro do próprio Senado, dentro do próprio Estado, né, do Congresso, por exemplo, você tem bancadas, você tem a bancada evangélica, a bancada ruralista, a bancada da arma, a bancada, os lobbies que se fazem, a bancada da agricultura. São maneiras de representatividade dentro do Estado. E a gente fala então da socialização e de como que esse processo de socialização, que é a maneira com que a pessoa se comporta dentro da sociedade, aprender a se comportar dentro da sociedade, nas suas leis, nas suas regras, na sua ética, nos seus valores. A gente percebeu então de que você tem algumas instituições importantes, né? Você tem a família, que é o primeiro lugar. A gente falou disso, da família. A gente falou da escola, a gente comentou a respeito da religião, que todas são importantes nessa formação do indivíduo e que esse indivíduo ele tem uma formação de um olhar marcado por aquilo que vem de fora para dentro dele, né? A gente fala isso muito de Durkheim, lembra disso, né? Que os fatos sociais são exteriores e que marcam ou que mostram como ele tem que andar. Depois ele fala de uma ideia do Weber, mais do homem enquanto alguém nas suas próprias interpretações, né, uma ideia mais um pouco subjetiva, e do Marx, quando ele coloca o homem como fruto desse meio social, das lutas de classes e da busca da emancipação do ser humano. E a gente então falou dessas várias fases. O que ficou faltando para a gente nesse nosso conteúdo, que está lá na página 57, a gente falou também da escola, né? Como que a escola ensina também, e ela é um lugar de socialização, de marca da sociedade. A gente falou sobre isso. E a última coisa que ficou faltando para nós, e que é importante, e que eu gostaria de separar esse nosso tempo agora, é de uma marca brasileira, né? De alguma coisa que a gente olha da socialização no Brasil e de marcas de costumes da cultura brasileira. Lembre-se que cultura, então, é o conjunto de crenças, de valores, de comportamentos de um dado grupo que se manifesta através da música, através das artes, das suas relações. E uma das coisas importantes que no seu livro apresenta, e tem um texto sobre isso, que é a ideia do jeitinho brasileiro, né? E que é uma marca da cultura do próprio país. Essa ideia do jeitinho brasileiro toma uma proporção maior lá com Gerson, quando tem a lei de Gerson, que é a lei da vantagem. E ele então fazia propagandas sobre isso na televisão, né? A ideia de tirar vantagem sobre isso, ou sobre todas as coisas, de que de algum jeito eu vou tirar uma vantagem nesse negócio, nessa oportunidade que está surgindo na minha vida. Pense agora, por exemplo, como que isso é marcado aqui no Brasil, né? A gente está vivendo esse momento de exceção e observe que nesse momento de exceção, quanta gente está buscando tirar vantagens, né? No custo, por exemplo, no início, quando começou o problema do isolamento, uma corrida grande que a gente tinha ao álcool gel, você não achava álcool gel. E tinha gente que tinha e antes se vendia, sei lá, a R$4 e começou a vender a R$30. É o cara que está tentando tirar vantagem de uma oportunidade em cima de um problema do outro. Isso é cultural.
marcado aqui no Brasil, né? E isso você percebe isso, tem crise do gás, o cara vende o gás mais caro. Tem crise, você pode falar assim, é questão de lei de demanda e procura. Não, mas tem muita coisa também do outro querer tirar vantagem, tanto que nessa questão do álcool gel, quanto os governos estaduais aí não tabelaram ou tiraram o lucro, ou gente que foi presa por conta dessas questões, porque tem um envolto também, uma ideia ética. E aí a gente vive no nosso país hoje um momento forte de conversa já de uns anos para cá sobre corrupção. E eu me lembro quando aqui no nosso estado o Requião era governador e ele saiu a ser candidato ao Senado e o vice dele assumiu, que era o Orlando Pessutti. E ele ia ficar 6 ou 7 meses no governo. E depois desses 6 ou 7 meses ele teria direito a aposentadoria vitalícia. E aí isso foi um barulhão aqui em Curitiba, no estado todo, e eu tenho essa pesquisa que a Gazeta do Povo fez, perguntando para o povo, para as pessoas, o que elas achavam do Pessutti ficar, e de qualquer governador ter aposentadoria vitalícia para o resto da vida, mesmo ele ficando 7 ou 8 meses no governo. O que as pessoas achavam? 82% das pessoas disseram que aquilo era um absurdo, que aquilo não podia, que era errado e tal. E na mesma pesquisa, logo depois vinha a segunda pergunta, que é: e se fosse você ou alguém da sua família? Quase 60% das pessoas disseram: não, aí eu queria, aí é justo, porque eu tenho direito. Então, você mostra de que para os meus amigos tudo, e para os meus inimigos a lei, né? Que você bota para ele essa lei. E aí a ideia desse jeitinho brasileiro que marcou e é muito forte na nossa cultura, no nosso país. E que isso gera problemas graves nas relações. Como eu estava dizendo, a questão da corrupção, né? A gente fala tanto da corrupção, briga e faz um maior estardalhaço sobre ela, mas a gente vê pequenos atos de corrupção no dia a dia, ou desse desejo, dessas questões do jeitinho brasileiro se dando nas relações comerciais, nas relações políticas, não só nos grandes escalões, mas no dia a dia, né? Quando você enrola ou não é justo com as coisas simples da vida, como o troco correto, como não querer furar fila, não querer burlar algum sistema para você conseguir algum tipo de vantagem, e a gente sempre busca justificativas para explicar o motivo pelo qual a gente faz essas coisas. Então e é interessante você imaginar de que isso se torna natural, é a naturalização do erro. É aquela história de quando a gente diz assim, tudo bem, tá tudo certo, todo mundo faz. Uma vez conversando com uma pessoa de governo, ele dizendo isso, não, o problema de tal governo foi que botou a mão, foi muita sede ao pote. O próprio Sérgio Cabral, se você olhar alguns depoimentos dele, e o Sérgio Cabral está condenado a mais de 300 anos de cadeia, de tantos crimes que ele cometeu por corrupção, em um determinado momento dele, prestando depoimento, ele diz assim, eu acho que eu exagerei. Quer dizer, ele não acha que ele errou, ele acha que ele exagerou, que ele roubou demais. Como dizia, conversando alguém com uma pessoa, às vezes, de governo, e dizia assim, não, o problema de fulano é que ele roubou muito, porque 10% é normal se fazer, quer dizer, se torna, naturalizou o erro. E aí, essa é a ideia do jeitinho brasileiro, né? No texto que tem aí na página 57 sobre o jeitinho brasileiro, que é um artigo do Leonardo Flash, ele vai dizer isso, né? Que é característico da cultura brasileira e envolve a quebra de regras, leis ou padrões, de que a gente olha para aquilo, sabe que tem a lei, mas que você de alguma forma vai dar um jeito para aquilo não se estabelecer. Por exemplo, a gente está vivendo esse momento agora de exceção, até nas nossas aulas aqui, né? Tem aulas, videoaulas, os seus materiais que chegam todas elas por vídeo aí no PDA, enfim.
Você às vezes pode achar que isso vai dar um jeitinho, né? De que se você mandar em última hora, de que se você acertar daqui e dali, o professor vai aceitar, porque veja bem, nós estamos... A gente olha o momento e diz, não, veja bem, né? Tadinho deles, né? Ontem mesmo eu vi uma reportagem na televisão que a polícia lá, os fiscais chegaram em São Paulo tirando os ambulantes da rua e levaram todas as coisas dos ambulantes. Aí a pessoa, poxa, mas para que levar tudo dos ambulantes? Aí você acha, poxa, tadinho do ambulante, mas ele está fazendo errado. É um sustento dele para isso, toda. É ok, mas está errado, não está errado. A pirataria, por exemplo, quando a gente compra alguma coisa pirata, hoje é o jeitinho brasileiro que a gente vai dando, quebrando leis, quebrando regras, quebrando princípios que a gente tem e a gente acha que isso é natural. E a gente diz, todo mundo faz, não dá nada, né? Então, como que esse processo de socialização no Brasil se desenvolve a partir dessa ideia do jeitinho brasileiro. Uma outra coisa que ele coloca no texto é a pessoa, e isso vem de herança nossa histórica, daquela história assim, você sabe com quem você está falando? Você sabe quem eu sou, de quem eu sou filho? Você sabe quem é meu pai? A ideia da carteirada, né? Vou lá e vou dar uma carteirada, eu já vou entrar. Infelizmente isso acontece muito, né? Em muitos lugares, em repartições públicas, né? A pessoa... E outra, aquele que é investido de autoridade, ele diz, você sabe com quem você está falando? Né? Eu já... Uma vez tive essa experiência quando estudava lá atrás, e eu estudava no seminário interno, e tinha festa nesse seminário, e eu fui colocado lá para tomar conta do estacionamento naquela época. E eu estava na porta, tinha um valor simbólico do estacionamento que era para ajudar o próprio seminário, que era da denominação, e também um abrigo, que o abrigo está até hoje lá, o abrigo da Pedra de Guaratiba, que recolhe da guarda a crianças em estado de vulnerabilidade. E eu estava tomando conta do estacionamento e chegou um carro e eu não conhecia a pessoa e eu disse lá, R$3, R$5, sei lá quanto que era o estacionamento, e a pessoa perguntou exatamente para mim, você sabe com quem que eu estou falando? Eu falei, não, desculpa. Aí ele se apresentou, eu sou fulano de tal, sou Beltrano, e ele ainda era alguém que era conselheiro do abrigo. E ele diz, eu não vou pagar. Eu falei assim, se essa posição do senhor isenta o senhor de pagar, o senhor pode entrar, a minha ordem aqui é pagar, é cobrar. E aí você fica pensando que a pessoa que ajuda o próprio lugar, que é conselheiro do próprio lugar, sabe que aquele lugar precisa de dinheiro e ele é o primeiro a não dar R$3, R$4. Porque, você sabe com quem você está falando? É a ideia do jeitinho, né? O que eu posso tirar vantagem? Com o que eu posso ganhar? Isso está enraizado dentro da cultura e que não é alguma coisa saudável e boa e positiva para cada um de nós. E se a gente vive dentro de uma ideia de princípios e valores, é algo que a gente tem que pensar, né? No seu texto, ele diz assim, o jeitinho brasileiro pode ser visto como uma ação realizada para contornar uma determinada situação e, caso não acarrete prejuízo a terceiros ou ao Estado, poderia se caracterizar com o que conceituo como jeitinho brasileiro positivo. Caso acarrete prejuízos a terceiros ou forte ruptura das regras e normas, se classificaria como o que denomino o jeitinho de malandro. Então ele tenta aqui até no texto achar que ainda existiria um jeitinho de brasileiro positivo. E é interessante a gente pensar que quando a pessoa é correta e quando ela ainda tenta fazer as coisas corretamente, ela ainda é olhada como com preconceito. Você é muito certinho. É interessante essas coisas. Em relação à política, né, ele diz aí no seu texto, né, exemplos de jeitinho malandro e de corrupção são frequentemente de forma errônea, mentirosa e falaciosa, justificadas por expressões populares como rouba, mas faz. Aos amigos tudo, aos indiferentes nada e aos inimigos a lei. Você sabe com quem está falando? Então, no Brasil, lei é como vacina. Umas pegam, outras não. Então, a gente tem essas coisas, né, que tem... essa lei não vai pegar. Isso aqui não
não funciona. Então, o fulano de tal, em relação a político, né? Quantos políticos foram classificados assim? Ele rouba, mas faz. Quer dizer, se ele fez um buraco na rua, se ele fez um pavimento, arrumou aqui, mas roubou, não tem problema, né? Se o negócio é custar 100, ele fez por 1 milhão, 100 mil, ele fez por 1 milhão, mas fez, não tem problema. Então é a ideia da gente naturalizar o erro, né? Então, entre as características positivas desse jeitinho é a ideia de criatividade, espontaneidade. Então, a gente tem vivido esse momento agora, né? Tem uns lados bons também, né? Quantas vezes a gente consegue fazer as famosas gambiarras, ajusta daqui, ajusta dali, para poder conseguir fazer a coisa funcionar, colocar as coisas em ordem. O problema é que quantas vezes a gente usa essas ditas gambiarras e elas continuam, né? Perpetuam, ficam o provisório que se torna contínuo, que se torna um hábito normal. Então, por mais que a gente tenha essa criatividade, tente dar solução para as coisas, e o jeitinho brasileiro tem essa ideia de dar uma solução para as coisas, mas ela tem uma raiz problemática quando a gente pensa nas relações sociais, porque desconstrói e tira de muita gente oportunidades positivas em relação àquilo que poderia ser feito corretamente, né? Então, ele fala assim, né, que mesmo assim existem aspectos negativos e prejuízos a terceiros, como mentira, corrupção, fofoca, protecionismo, imediatismo, preocupação externa com curto prazo e pouca preocupação com médio e longo prazo, que eu estava falando para você a ideia da gambiarra, preguiça, a economia, a ideia assim, né, de a gente às vezes só funciona com maçarico, né? Colocando na gente, vai fazer, não tem uma programação, porque no final tudo vai dar certo, né? A gente tem essa expressão, no final tudo vai dar certo. Se não deu certo é porque não é o final ainda. Então a gente fica nessas coisas achando que tudo vai dar um jeitinho, a gente vai conseguir resolver, no fim dá tudo certo. Então exemplos como levar as coisas com a barriga e dar um jeitinho na última hora, talvez sejam características do jeitinho brasileiro. E dependendo do nível em que se encontram, podem acarretar prejuízos como desorganização, descumprimento de prazos e metas, indisciplina, desordem e estímulo à anarquia. Queria te convidar a pensar, nesse tempo que a gente vive agora de quarentena e, sobretudo, nos profissionais da saúde, veja quantos estão sofrendo e estão ficando infectados pelo coronavírus por falta de equipamentos de segurança. Né, se usando capas de chuva, teve governo que comprou capas de chuva para poder proteger. Então, muitos médicos das redes públicas, sobretudo, sofrem porque uma máscara tem que durar, uma coisa que dura 2 dias, 3 dias, tem que durar 40 dias, porque não tem recurso, quando o recurso chega, superfaturado. Todo esse processo gera um montão de problemas maiores. E a ideia aqui da gente pensar no jeitinho brasileiro como um processo de socialização, porque isso é ensinado, né? Isso é ensinado como um comportamento aceitável dentro da cultura brasileira, como que se aquilo fosse correto fazer. Então ele conclui o texto dele dizendo assim, né, que o jeitinho, conclui, portanto, que o jeitinho seja uma expressão romanticamente legitimada na sociedade brasileira como um conjunto de habilidades e procedimentos para fugir aos padrões sociais e da burocracia, mas que, na verdade, não passa de uma forma desonesta de fugir dos padrões, dos valores, princípios, normas consideradas em consenso como corretas. Então, o jeitinho brasileiro é uma forma da gente dar um jeitinho, fugir, burlar algumas regras que seriam ou que são corretas, né? Então, ele termina aqui na página 60, dizendo assim, né? Diante de tudo o que vimos, como podemos caracterizar a identidade do Brasil? Qual é a nossa cara? Quais são as características que fazem de nós brasileiros, né? No mundo, talvez, se dizia muito, ou se diz muito, que o Brasil é o país do futebol. Todo mundo conhece o Pelé, todo mundo conhece o Neymar, todo mundo conhece, sei lá, alguns cantores.
algumas pessoas, algumas personalidades, o país do samba, o país do sexo fácil, né? As pessoas vêm para o Brasil querendo isso, né? Não é à toa que você tem em várias regiões litorâneas e de maior concentração turística a ideia da pornografia infantil, do sexo com crianças, né? Facilidade para isso, meninas pequenas sendo comercializadas na rua, como que essa é a visão que muitas vezes as pessoas têm, como que não vai dar nada, como que aqui as coisas não dão nada, né? Não dá nada. Quanto que a gente pensou que algumas questões todas voltadas para Lava Jato, isso não vai dar nada. E essa, às vezes, é a segurança que muitos têm de assim, eu vou fazer, isso não vai dar nada, não vai repercutir, porque é um olhar de um processo de socialização que o país teve ou tem, de uma cultura enraizada de que não vai dar nada. E no final a gente dá um jeitinho nessa situação e resolve, né? Então ele diz lá no último parágrafo assim, tudo isso mostra a cara de nosso país, a nossa identidade, que vem sendo construída ao longo da nossa história. Algumas coisas não nos agradam e as transformamos lentamente. Outras nem reparamos que se faz necessário mudar, pois privilegiamos o que nos afeta diretamente. Temos como exemplo o descaso com o nosso meio ambiente, pois a maioria da população está preocupada com a sua própria sobrevivência. Pensa nisso agora que no nosso estado a gente está nessa estiagem enorme e quanta gente continua lavando as calçadas, não economizando. Você vai lavar sua mão aí, passa o sabão, a água escorrendo, fecha a torneira, queridão. Lava sua mão, depois abre a torneira de volta. São ações simples e pequenas, mas que a gente não olha, a maioria das pessoas às vezes não olha a sua situação de cidadão dentro da própria sociedade. Porque o processo de socialização no Brasil é muito marcado por essa cultura do jeitinho brasileiro. Mas como nós buscamos outros princípios e valores e princípios eternos e que Deus nos chama para olhar para nós mesmos, nos chama para olhar para o outro e nos chama para olhar para a sociedade e nos chama para olhar a natureza. Nós temos esse mandato cultural, essa ordem de Deus, para que a gente possa levar um viver segundo princípios e valores de Deus para o mundo. Isso começando em mim e começando em você. Então a ideia hoje é você refletir um pouco sobre a ideia do jeitinho brasileiro e se isso de alguma forma é normal na sua vida. E a gente precisa ter coragem e muita coragem para mudar alguns comportamentos. Ok? Faça as atividades aí da página 61, 62 sobre esse conteúdo, terminando esse conteúdo nosso sobre o processo de socialização. Beleza? Abraços, olha lá o PES, tem lá as orientações todas das atividades para você entregar. E entregue, queridão, porque isso vai compor na sua nota, já que a gente está no segundo bimestre e ainda continuamos nesse jeito. Não pense que vai ter jeitinho nesse bimestre. Beleza? Abraços no coração, Deus abençoe vocês.